Marta começou a carreira cedo e aos 14 anos de idade já integrava a seleção brasileira de basquetebol. Marta Sobral teve uma carreira brilhante e permaneceu como titular da seleção por 24 anos. Nas quadras não tinha para ninguém. Ela era craque, era fera mesmo no lance livre. E agora ela comanda um projeto com o mesmo nome. O projeto Lance Livre surgiu de uma ideia minha há mais de 5 anos. Esse ano vamos atender 1000 crianças na faixa etária de 7 a 17 anos. A gente abriu um pouquinho mais a idade, porque as crianças queriam ficar até mais tarde no nosso projeto, né? E na realidade o nosso projeto não é para as crianças serem um grande jogador de basquete. A gente quer que essas crianças não fiquem ociosas, sem fazer nada. Olha que bacana, as crianças que a gente atende é mais ou menos nessa idade. Crianças que vão lá para aprender um pouquinho do basquete, aprender o que é o esporte, a convivência com outras pessoas. Essas crianças têm que saber que elas estão ali não só para ser uma grande jogadora, para ser um grande cidadão. É isso que é o objetivo do projeto Lance Livre. Na verdade, acho que eu sou muito mais beneficiada do que elas, porque é um prazer para mim ir para lá, conversar com as crianças, ver que elas estão aprendendo. Além desse projeto, a ex-jogadora de basquete foi convidada pela Prefeitura de Santo André, na Grande São Paulo, para ser secretária de esportes do município. Estou super feliz que eu vou poder beneficiar mais pessoas, mais crianças e, quem sabe, mais atletas de ponta, né? Como pivô do time integrado também por Hortência e Paula, Marta conseguiu grandes conquistas. Foi medalha de prata em Atlanta, numa final contra as temidas norte-americanas, e encerrou a carreira nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, com medalha de bronze. E como era fazer parte da seleção brasileira? Vestir a camisa é uma responsabilidade muito grande. Se eu tivesse defendido a seleção brasileira, como eu falei outro dia, passar por tudo que eu passei de lesões, de carregar mala, de levar cotovelada, de dormir às vezes mal, faria tudo de novo. A ex-jogadora esteve em grandes times, inclusive fora do país. Fui a primeira brasileira a disputar uma liga americana. Antes era ABL e a Janete foi depois para disputar a WNBA, que hoje é o marco do basquetebol americano. Eu tive a oportunidade de jogar também na África, um lugar maravilhoso. Eu vi coisas que a gente não vê aqui. A gente foi para Moçambique, foi para Congo, vi crianças mutiladas e ainda eles querendo fazer esporte, independente da sua condição física, às vezes até financeira. Sempre tinha uma quadra com o pessoal jogando basquete, um campo de futebol, que campo de futebol é fácil de se montar em qualquer parte do mundo. Então foi uma experiência única. Você era assim, tolerante? Você era uma pessoa briguenta em quadra? Olha, eu era assim, não gosto de perder nem para o ímpar. Agora, quando alguém vira um cotovelo e dá na sua cara, no seu estômago, eu acho que ninguém merece, né? Aí não tem sangue de barata. Aí pisou no meu calo e eu brigo mesmo. E é isso, tolerância é o tema da Escola do Amor de hoje. Eu não aguento mais! O que foi? Todo dia a mesma coisa. Você não dá descarga, não baixa a tampa da privada e ainda faz xixi no chão. E essa toalha largada em qualquer lugar? Tô farta de você. Eu é que não aguento mais. Você deixou o ralo cheio de cabelo de novo. E que coisa mais ridícula, aquelas suas calcinhas penduradas no box. Eu odeio quando você faz isso. Situações comuns que viram um tormento na vida de muitos casais. Nossa, como você dirige mal, hein? Parece até que tirou a carteira de motorista por telefone. Você que me atrapalha, fica dando palpite enquanto eu dirijo. Vai secando, põe em terceira, cuidado com a lombada, vai bater. Olha só. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Eu só deixei você trazer o carro porque você me irrita enquanto eu dirijo, tá? Me irrita. Não para de falar um segundo. Ah, estamos perdidos. Não vai pedir informação? Descida, descida. Para de falar no celular. Olha pra frente, vamos bater. Você é muito estúpido e sempre quer ter razão. Tô cheia de você. Ah, você que é uma estressada. A palavra tolerância é muito fácil de ser pronunciada, mas para algumas pessoas colocá-la em prática não é nada fácil, principalmente no dia a dia dos casais. Você viu o que aconteceu na novela? Nossa, que barraco! Será que eles vão casar? Ah, é novela, né? Ah, e você viu o capítulo de ontem? Foi muito bom! Será que eles vão sequestrar a Adélia? Ah, será que você não vai parar de falar dessa novela nunca mais? Você não percebeu que eu estou tentando assistir o futebol? Quando você não tá grudado na
naquele videogame, tá assistindo essa porcaria de futebol. Você acha que o controle da TV é só seu? Que a TV é só sua? Olha lá, o meu time fez um gol e eu não vi. Você tá ficando louca? Louco é você! Olha aqui meu alicatinho de unha. Não tá cortando direito. Você pegou de novo pra consertar o portão. Consertei, daí. Problema resolvido. Consertei o problema do portão. Agora só porque eu entortei um pouquinho esse alicate de unha, você tá todo estressado. Ah, eu não vê que eu consertei o portão. Isso não vê, né? Claro. Elas pedem com carinho. Tem que estar num bom momento, tem que estar tranquilo, não pode chegar do trabalho e estressado e já pedir alguma coisa, tem que preparar. Esperam a hora certa. Falo, ai, você me ama, amor, ele, o que você quer? Tem que pedir com jeitinho, senão não consegue. E quando não conseguem, fazem de tudo para conseguir o que querem. Já fiz birrinha, com sexo, grevinha, já rolou. É necessário às vezes, né? Senão fica muito cômodo. Homem às vezes nem sempre cumpre com a palavra. Parece que os homens não gostam nada da situação. Não adianta muito não nesses tempos, porque a mulher tá provocando o homem para sair e procurar outra. Bem infantil. Por quê? Eu evito. Porque parece uma criança, me lembra uma criança que não ganhou doce e ficou fazendo birra por causa disso. Segurança pela parte delas. Porque eu acho que o sexo não é tudo no casamento, né? Ele é um complemento. No mundo dos famosos é fácil encontrar mulheres que trocam o sexo por algumas vantagens. A anônima Catarina que o diga. A jovem de 20 anos quase leiloou a virgindade em troca de R$1,5 milhão de reais. E quem nunca ouviu falar das tais Marias Chuteiras? A cantora de funk Melissa Natsuni é uma delas. A Maria Chuteira de carteirinha já saiu com vários jogadores e revela que faz isso em busca de fama e dinheiro. Maria Chuteira, Maria Gasolina, Maria Batalhão e agora a tal Maria Apostila. Todo professor, em algum momento da sua trajetória, sofre algum tipo de assédio. Comigo não seria diferente. Sem dúvida nenhuma já sofri e posso responder em nome de todos, né? Para o professor, algumas alunas são mal intencionadas e se insinuam para ter uma nota maior. Tem desde o assédio direto, né? Cantadas em sala de aula, algum tipo de elogio mais, digamos, mais caliente, né? Cartinha, recado em prova. No mundo político, o sexo também está presente como moeda de troca. Em 2012, na África, mulheres fizeram uma greve de sexo de uma semana para obrigar os maridos a lutarem contra as leis do governo. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Vai ser difícil. Quando o sexo no relacionamento é usado como moeda de troca. Mulheres que fazem isso, homens que odeiam essa atitude e o que os dois podem fazer a respeito. E hoje vamos aprender quais as brigas que valem a pena você entrar e quais as que não valem a pena. Começaram as briguinhas, muitas, que gerou até em separação. E quem será reprovado no teste de hoje? Ele ou ela? Não vai ser tão fácil assim, não. Fala, o que você tá querendo dessa vez? Um sapato lindo, igual que a Priscila comprou, compra pra mim. No laboratório, enquanto ajudamos o casal em crise, mesmo depois de 20 anos, você também vai receber dicas para resolver diferenças de personalidade e atitudes com os filhos. Quando você estava fora, eles me respeitavam, eles não falavam palavrão. E por que você mandou parar de trabalhar então? E atenção, alunos do Brasil e do mundo, está na hora de aprender mais sobre o amor inteligente. A Escola do Amor começa agora. Brigas no casamento são inevitáveis. Você sabe que mesmo os melhores casais acabam brigando de vez em quando. Mas talvez o que você não sabia é que as grandes brigas, a maioria das grandes brigas em todo relacionamento, começam com coisas pequenininhas. Como por exemplo, ele é muito bagunceiro, ele não divide o controle, ele ronca muito. Pois é, por isso nós queremos falar no programa de hoje sobre as brigas, escolhendo as brigas. Ou seja, você tem que ter sabedoria para decidir quais as brigas que você vai entrar e quais as brigas que você vai deixar passar. Então, por exemplo, como nessa foto, o casal está brigando sobre o controle remoto.
E tem coisas que no relacionamento sempre vão irritar, mas se você deixar, essas coisas vão se tornar grandes problemas. Como, por exemplo, o marido que está sempre contando a mesma piada, as mesmas histórias na roda de amigos. Toda pessoa que ele encontra nova, ele conta aquela mesma história e você já fica, ah, não, lá vem ele com aquela história de novo. É uma coisinha pequena que ela pode causar um grande problema. Que vale a pena, né, você ser prático e relevar. Porque não vai matar ninguém, não vai destruir o relacionamento, né? Então a pessoa tem que saber escolher essas coisinhas. Se você vê que aquilo ali não vale a pena, então deixa passar. É o jeito dele, é o jeito dela e acabou. Agora, tem outras coisas, né, Renato? Que realmente são necessárias. Dignas de entrar no ringue. No ringue. Né? São coisas como, por exemplo, que afetam a segurança do casal. Né? Mentiras, traições, atitudes que colocam em risco a família, vícios, situações que são realmente inaceitáveis. Essas brigas você tem que entrar. E é por isso que nós vamos falar mais sobre esse assunto hoje. E vamos, inclusive, daqui a pouquinho ensinar você a fazer uma tabela de decidir quais as brigas de 1 a 10 você realmente deve entrar, tá bom? Como decidir as brigas que você vai conseguir tirar vitória e resultado para o seu relacionamento. Mas antes disso, nós vamos falar aqui com o casal, o Leandro e a Gisele, que tem uma história muito pessoal com respeito a essas briguinhas que se tornavam em coisas grandes, não é isso? Isso. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Tá bem? Estão casados, estão juntos já há 12 anos. 12 anos. Quantos filhos? 3. 3 filhos. Então, como que vocês se viam antes de aprender a aplicar o que a gente está falando aqui hoje? Viviam pegando nas coisinhas, nas briguinhas, as picuinhas e aquilo gerava estresse no relacionamento. Como é que era? Quem fazia mais? Quem que irritava mais o outro? Eu fazia mais, como sempre as mulheres, né? Nós casamos muito novinhos, né? Engravidei com 17 anos, fomos morar juntos. E aí já começaram as desavenças logo no começo. Primeiro mês, eu grávida, ele sempre foi mais brincalhão, mais infantil, eu mais séria. Então, muitas coisas que eu levava a sério, ele brincava. Já aconteceu de eu fazer eu querendo chamar a atenção dele, eu fiz uma surpresa. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa e você chama a atenção. Então, eu preparei uma mesa, um café da tarde maravilhoso para ele. E quando ele chegou, ele passou pela cozinha direto. Não sei se você lembra disso. E ele passou direto e não olhou para a mesa, depois voltou, passou de novo 2 vezes e sentou na sala, ligou a TV e ficou. Então aquilo para mim acabou comigo. Então logo fiquei com a cara fechada. E ele não entendia por que eu estava com a cara fechada. Fala em homem desligado, né? Muito, totalmente. E ele não entendia porque eu estava com a cara fechada e eu não entendia por que ele não entendia que eu estava com a cara fechada. Como? Ele passou 2 vezes, não viu o que eu tinha feito, depois eu mostrei para ele, ele pegou alguma coisinha na mesa e foi para a sala de novo. Então aí começaram as briguinhas, muitas, que gerou até em separação. Depois de 2 anos a gente acabou se separando. Chegaram a separar. Por causa disso. Como é que era, Leandro, essa situação? Ela irritava você? Como é que você reagia? Então, depois de um tempo até que eu compreendi o que estava acontecendo, né? Essas picuinhas, ela ia segurando para ela juntava. Então, ela pegava uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Ia segurando. Aí, de repente, por causa de uma coisa boba, que você... Ela explodia. Do nada. Do nada. E você ficava com aquela cara de que... O que aconteceu? Ela segurava... E eu comprava todas as brigas. Porque eu levava falava, tudo tá muito bom, sério. mas ela... continuava. Que a gente vê que às vezes a mulher ela compra as brigas porque ela tem medo de que aquilo ali piore, né? Então, por exemplo, se ele não viu a mesa naquele dia, o que mais que ele vai deixar de ver? Ele vai acabar deixar de me ver aqui em casa, né? Então, às vezes a mulher ela com esse medo de que aquilo piore, ela então tudo é um problema para ela. Né? E realmente, as coisinhas pequenas, sejamos aqui verdadeiros, vamos dar aqui um reconhecimento de que as coisinhas pequenas, elas são exemplos ou símbolos de coisas muito grandes, normalmente de raízes e de problemas mais sérios que estão acontecendo. Como aqui no caso da mesa que você falou que ele não percebeu, era a sua falta de atenção que você estava recebendo da parte dele.
né? Então era um problema sério, a falta de atenção é um problema sério no relacionamento. Mas a mesa em si, o fato dele não ter percebido a mesa não era o problema. Então, porém, ao invés de brigar pelas coisinhas pequenas, que quem não está entendendo o que está acontecendo fica se perguntando, mas por quê? Você por tão pouco já explode, tem que se atingir a raiz do problema, como a gente sempre ensina no programa, né? Você tem que ir a fundo e dizer, olha, eu estou sentindo que você não me dá atenção. Vamos falar sobre isso, ao invés de então ficar, né, e sempre, e através daquilo, esperar que a outra pessoa vai entender o que está na sua cabeça. Você era mais ou menos assim? Esperava que ele lesse a sua mente? Completamente assim. Eu esperava que ele lesse a minha mente, que ele entendesse o que eu estava pensando, porque eu tinha ficado o dia inteiro preparando para ele. Gisele, você já deve saber isso hoje, mas as mulheres em casa também têm que saber uma coisa. Essa parte que as mulheres têm, que a maioria das mulheres tem, de pensar nos detalhes, de, sabe, planejar tudo, de olhar as coisas nos mínimos detalhes, veio faltando na maioria dos homens. É uma coisa, é um parafuso que não chegou a ser colocado, um chipzinho que faltou, né? E muitos homens são desligados mesmo. Eu costumo fazer o seguinte, Gisele, não sei se você faz isso também, mas eu sei que ele não vai reparar, então eu já vou falando, né? Então, você viu, eu estou com um vestido novo, gostou? Então, eu dou a chance para ele reparar, porque a gente não pode esperar que ele pense ou veja as coisas que a gente vê. Cada um vê as coisas do... Por exemplo, o homem normalmente vê no geral, né? Uhum. Então, ele provavelmente chegou naquele dia em casa e ele só queria descansar, só queria relaxar. Então, não estava pensando, prestando atenção nos detalhes da casa. Mas não é que ele faz de propósito, é a maneira dele ser. Então, a mulher tem que saber como realmente chamar a atenção dela, como a Cristiane falou. Você percebeu que eu comprei um vestido novo hoje? O que você acha? Quer dizer, eu deveria ter notado aquilo. Se eu fosse outra mulher, eu teria notado. Mas eu não notei porque não está em mim. E o homem também não está livre, não, né? Porque nós temos que falar deles também. Não é só porque vocês são um pouco desligados que não tem que melhorar, né? Uhum. Por exemplo, nesse caso que você falou, o homem tem que entender que a mulher, ela precisa de atenção. Uhum. É uma necessidade dela. E por toda a competição, né, por aí, as mulheres, todo mundo competindo, pelo menos a sua esposa tem que se sentir valorizada dentro de casa. Ele tem que fazer um esforço. É como um trabalho. O homem tem que enxergar o casamento como um trabalho. Se ele deixar o casamento de lado e achar que vai crescer, vai desenvolver por si mesmo, ele está perdido. Agora, falando em trabalho, presta bastante atenção. Vocês não vão acreditar o que a gente vai ver agora, tá? Nós vamos ver agora uma reportagem sobre uma nova especialidade médica que, por incrível que pareça, virou profissão. A profissão é cheirar pum e está dando muito dinheiro. Olha só. Puns ou gases, se quisermos ser mais científicos. Na China, cheirar puns virou profissão. E o salário é bom. Chega até $50 mil por ano. E isso tudo para cheirar e descrever odores, muitas vezes nada agradáveis. De acordo com o cheiro dos puns, eles dizem se a pessoa pode estar doente ou não. Os gases extremamente fedidos indicam uma infecção bacteriana nas vísceras. Um cheiro de peixe cru ou de carne pode apontar uma infecção nos órgãos digestivos ou mesmo a presença de hemorragias ou tumores na mucosa intestinal. Os candidatos a punsólogos devem ter entre 18 e 45 anos. Olha só. E tem mulher reclamando da profissão do marido, né? Meu marido é mecânico, chega em casa com a mão toda suja. Olha, imagine ele chegando em casa dizendo, mudei de profissão. Agora eu vou ser cheirador de pum profissional. Pesadelo. Quer dizer, que situação, né? Mas isso daí mostra... lá na China, como as coisas são feitas diferentes, né? E eu vejo que muitas mulheres em casa assistindo isso vão começar a cobrar os maridos. Eu vou começar a cobrar, porque se agora tá dando dinheiro, eu fico cheirando os seus de graça, não vai acontecer mais não. Mas
Então, Leandro e Gisele, vocês disseram que aprenderam como relevar as coisas pequenas. Já aprenderam a comprar as brigas certas, as que valem a pena, né? Como que vocês aprenderam isso? Quando que aprenderam? O que vocês fazem de diferente hoje que faziam no passado? Então, porque, voltando para finalizar o assunto, comecei a ver com maus olhos. Então, por isso começou a prejudicar o casamento, coisas pequenas. Porque eu achava que ele era assim, que ele não prestava. Eu não sabia que os homens são assim, que é o problema dos homens. Então, isso foi a primeira coisa, quando eu vi, eu falei, gente, todos são iguais. Eu não acredito. Então, eu acabei vendo que eu fui muito injusta com ele, porque eu achava que ele era o errado o tempo todo. E depois, após ler o livro, eu aprendi, eu falei, nossa, todos eles são assim. Eu cheguei na minha irmã e falei, você não vai acreditar. Sabe aquilo que você falava do seu marido, assim, todos são assim. Todos. Então, aí nós começamos a conversar mais, né? Ele não me ouvia em nada. Então, agora ele está me ouvindo mais. A gente começou a investir no casamento. Porque a gente chegou na conclusão, já estamos juntos. Decidimos ficar para sempre, para não se separar nunca mais. Então, que seja feliz. Então, a gente vai brigar por causa de coisas pequenas? Não, não mais. Nunca mais. Então, muitas coisas, a gente teve uma briga feia por causa de uma louça que ele não lavou. Porque eu falei para ele assim, olha, porque eu trabalho fora, ele não me ajuda em nada em casa, né? E aí eu cheguei um belo dia, no final de semana, e falei, bom, vou colocar ele para me ajudar. Ele tava bonitão lá no videogame, eu falei, não, ele vai me ajudar em alguma coisa. Aí eu falei para ele, tem como você lavar a louça para mim? Aí ele falou assim, tá bom, eu lavo. E continuou. E nisso eu limpando a casa, eu falei, amor, a louça, eu vou lavar a louça. Eu já falei que eu vou lavar a louça, ele já começou a ficar, eu vou lavar. Nisso eu limpei a casa inteira e a louça lá. Então aquilo pra mim explodiu, eu falei, não. Aí eu comecei a lavar, ele veio, não, mas por que você tá lavando a louça? Eu não falei que eu vou lavar? Eu falei, agora eu não quero mais. Aí a gente já brigou. É que ela não estava entendendo que eu estava salvando a Terra naquele momento. Eu tinha que salvar a Terra, né? Não dava para me parar de salvar no videogame. Então não dava para parar e para falar, não, pera aí. Ele salvar a Terra primeiro. Ele leva muito na brincadeira. Salvando a Terra e deixando o casamento. Não, já pensou? Tá no exército lá, o cara atira, tá tudo, quando vem a mãe dele, dá para você parar de salvar o mundo aí. Não dava para parar naquela hora. Não, espera só um pouquinho. Aí explodiu, aí teve uma briga. Explodiu, aí a gente... Então era muita briguinha assim, que tava levando, eu falei, poxa, uma separação de novo vai ser decisiva, né? E aí a gente começou a cuidar do casamento. Então o programa foi bacana, o livro foi bacana, que a gente começou a cuidar do casamento, a gente começou a conversar mais, tolerar essas coisas pequenas, porque eu sei que é uma coisa que ele não vai mudar. Hoje eu aprendi que ele vai continuar assim. Eu tô tentando. Ele pode melhorar. Eu deixo ele no videogame Deixar dele. de ser homem, ele não vai. Que é um Exatamente. importante ponto que você fez. Que o que muitas mulheres acham que é defeito do marido é apenas o fato dele ser homem. Não é que ele tem um defeito, ele é homem. Pode falar da mulher. Sim, que muitos homens reclamam da mulher. A mulher foi feita assim. Ela apenas é mulher. Não é que ela tem um defeito, ela é mulher. E ela não é homem, não é como ele. E vice-versa, né? Então vocês dois leram o livro Casamento Blindado? E isso ajudou, abriu a mente de vocês? Abriu a mente bastante. Eu comecei a descobrir essas diferenças. Ele também, porque ele achava que eu falava demais. E aí ele já descobriu que são as mulheres que falam mesmo, é normal. Agora eu sei de onde a gente vê aquele stand-by, né? Quando você fica... Né? Começa a falar demais, né? Começa a falar, você... Ele fala que ele entra em módulo off, ele fica parado, só escutando. Aí você só fica assim. Balança a cabeça. Só concorda. Né? Ele entra em módulo off. Já tô off. mudando um pouco, já tô prestando mais atenção. E bacana também, a última vez que a gente brigava muito por causa de móveis. A gente escolheu um móvel, era uma briga, porque eu queria um, ele queria outro, eu já me irritava, não tem que ser o que eu quero. Agora não. A última vez nós estávamos decidindo o móvel e aí ele queria me explicar. E eu não queria saber da explicação, porque eu não queria aquele móvel. Ele queria me explicar o porquê. Aí ele pegou a chave do carro e falou, vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma ferramenta. Aí ele falou assim, enquanto eu estiver com a chave, deixa eu falar, você não fala. Aí eu ia falar, ele fazia assim na chave, fazia um barulhinho. Aí eu, me empresta a chave. E ele não. E aí agora, ele me escutou. Eu ouvi também. Que não legal, ficamos com o móvel, mas ele escutou. É uma ferramenta já criada por alunos, né? É, a chave do carro. Legal. Ele falou, fica quietinha que agora eu vou falar, porque eu não deixava, tinha que ser o que eu queria. Tem coisas que pra mim, hoje eu vejo, eu falei, nossa, isso eu já ia comprar uma briga.
até da autoescola, né, amor? Ele estranhou porque eu falei pra ele, olha, se você não for, vai acontecer tal coisa. Se você não for, vai acontecer tal coisa. E ele não foi, tudo de boa. E aí, quando ele foi resolver o problema, aconteceu o que eu tava falando. Ele entrou no carro morrendo de medo de mim, que ele falou, meu Deus, ela vai me matar. E ele me contou, eu só falei assim, tá vendo, seu cabeção? Eu falei pra você. E ele estranhou, porque ele falou, não, isso ia dar uma briga violenta. Não, isso que na autoescola a atendente tava assim, não, você não conseguiu, né? Ela vai me matar. Assim. O problema não é que você não conseguiu, o problema é falar pra esposa. Então, aí ela falava assim, mas você não vai conseguir pagar, você pode dividir. Tá? Não, é que eu sou casada. E ele entrou, eu falei, tá vendo? Vai pagar tudo de novo pra você aprender. Você vê, nós temos que saber escolher. Olha só aqui a história de um dos nossos alunos que ele enviou pra gente. Essa Olha é boa. só. Presta atenção. Olá, gostaria de saber como faço para minha esposa parar de implicar comigo. Ela continua uma discussão durante horas e até dias por motivos banais. Um exemplo, ela coloca panos alvejados no banheiro, brancos como a neve, para usar de pano de chão para enxugar os pés ao sair do box. Só que, quando dá uma marquinha comigo, ela discute. Mas quando acontece com ela, diz que pode porque é ela que vai lavar. Por favor, me ajude. É o Fabiano, lá de Contagem, Minas Gerais. Então, aí está um exemplo de uma briguinha que não precisa acontecer, né? Ela reclama, você suja, você põe o pé ali, faz uma mancha no tapete que eu deixei branquinho, lavadinho. Quer dizer, causando um problema desnecessário. Né? Agora, tem certas coisas que realmente não se pode tolerar no relacionamento. Como é que vocês decidem o que não dá para aceitar? Uma coisa que aconteceu Mas foi... antes, né, amor? Já foi tem um antes, tempo. quando a gente se separou, né? Foi a questão de falta de respeito, né? Por exemplo, ela ia, me rebaixava, eu para não ficar por menos, rebaixava ela e ficava aquele troca-troca de ofensa, né? E aí a gente começava... Quer dizer, passava uma coisa que não era verdade, né? Eu falava uma coisa dela que, na verdade, não era o que eu pensava. E eu acho que é a mesma coisa do lado dela, A gente né? começou a se ofender cada vez mais. Então, o que acontecia? Eu pensava que ela achava aquilo de mim e ela achava a mesma coisa, né? Que não era verdade. Então, acaba esfriando a casa, o clima e... Quer dizer, o respeito, né, que diminuiu, acabou praticamente, e aí culminou com a separação. Isso. Quer dizer, isso era uma coisa inaceitável. Mas vocês brigavam, ou brigaram por causa dessa situação, da maneira errada. Vocês não resolveram nada. Quando a gente fala assim, comprar a briga certa, entrar na briga certa, não é quebrar o pau. A gente está falando de entrar numa briga que vocês têm que resolver o problema para o bem dos dois. Ou seja, isso aqui a gente tem, é um assunto que a gente tem que sentar e conversar. Não vou fazer vistas grossas disso daqui. Então não estou falando de briga, como no caso aconteceu com vocês, que culminou com a separação. Mas eventualmente vocês entenderam que aquilo lá não pode mais acontecer. Quando a gente viu que ia acontecer de novo, a gente parou e falou, não, a gente vai sentar agora, vamos conversar. Eu antes era muito séria também pra tudo, levava tudo a sério. Então agora eu tô mais maleável, tô rindo já das piadas dele, algumas coisas. Então tá, e aí vai dando certo, eu tô vendo que resultado também. Porque a primeira vez que eu me calei diante de uma situação, eu vi o resultado que deu, eu gostei do resultado, eu falei, então eu vou manter assim. Porque tem coisas que eu falo pra ele que ele nem percebe. Igual eu falei pra ele, às vezes você larga o chinelo, a gente conversando ali, eu falei, às vezes você larga o chinelo na sala, ele, eu não, eu falei, você nem percebe, né? Você larga na sala, eu pego, coloco lá no cantinho, ele nem percebe, eu também me passo a batida. O chinelo some, olha assim, o chinelo sumiu. É igual quando você vai procurar meia, você não acha a meia. Ela vai lá, abre a gaveta, olha aqui, ó. A gente não leva mais a sério, essas coisinhas não. Que legal. Mas vamos agora assistir um pouquinho da aula da Escola do Amor ao vivo, lá em Lisboa e Madrid, onde nós estivemos na semana passada, Cristiane e eu, que, diga-se de passagem, foram um sucesso. Os preparativos já estão a ser feitos. 2 horas antes do início do encontro, já eram vários os casados e solteiros que aguardavam aqui à porta do Coliseu dos Recreios para participar na Escola do Amor. A expectativa é imensa. Estou a ler o livro Casamento Blindado, não é? Ainda não o acabei de ler, portanto a expectativa é imensa no sentido
conhecimentos práticos, porque é um casal que tem bastante experiência, passaram bastantes dificuldades enquanto casal e que no fundo vão passar para nós, porque não serve só teoria, nós temos, aquilo que ouvimos temos que pôr em prática. Você aguardava por este evento? Na verdade foi uma surpresa, apesar de acompanhar já algumas aulas na Record e terem-me ajudado imenso no meu dia-a-dia, na forma como eu ajo, como eu penso, na minha vida sentimental. Foi uma surpresa ao qual veio criar uma expectativa ainda maior, receber cá em Portugal os 2 professores que têm-nos ajudado tanto todos os dias. Acho que é tentar edificar um bocado os casais, algo que está destruído lá ao mundo e a gente tenta recuperar aqui. Em vez de jantar toda a gente fora, a gente tentou fazer algo diferente que é para edificar o nosso namoro, futuro casamento. Ainda na nossa geração, se nada acontecer, vai chegar um momento em que casamento será a exceção, a raridade e não a norma. Pode sentar-se, por favor. Muy bien. Usted já conhece a Escola del Amor? Quem aqui já conhece da internet, da televisão? Não sei. Quem aqui ha conhecido o trabalho da Escola del Amor? Alguém? Alça a mão para vermos. Ok, algumas pessoas. Muy bien. Homem e mulher juntos iban a ser um bom ser humano. Funções diferentes. Como em qualquer organização de mais de uma pessoa, você tem funções diferentes. Nada é mais importante. Um abraço a todos os nossos alunos de Portugal e de Espanha. Foi muito bom estar com eles. Inclusive, nessa quinta-feira nós teremos uma aula da Escola do Amor ao vivo aqui em São Paulo, no Brás. A aula começa às 20 horas, só que é bom chegar às 19 horas, né, para garantir o lugar, porque vai ficar lotado. Quem quiser vir, especialmente pela primeira vez, que não conhece o lugar, chega cedo. O endereço é a Avenida Celso Garcia, 499, neste 28 de fevereiro. A partir das 19 horas, a aula começa às 20, tá bom? E o nosso próximo curso do Casamento Blindado será no Rio de Janeiro. Atenção, cariocas! A partir do dia 12 de março, na rua Salvador Allende, 6.500, no Recreio dos Bandeirantes, nós estaremos levando o curso Casamento Blindado ao vivo. Serão 6 aulas com vocês aí do Rio de Janeiro. É só entrar no site casamentoblindado.com/Rio. E para quem não está no Rio e não pode fazer o curso, as pessoas podem fazer o que vocês fizeram, que é ler o livro Casamento Blindado, né? Que ajudou bastante vocês. E eu tenho certeza que as pessoas vão também aprender muitas coisas, como vocês têm aprendido. Com certeza. Eu queria agradecer você, Leandro, e você, Gisele, pela participação, tá bom? Continuem assim, investindo sempre no relacionamento. Vamos continuar assistindo o programa todo sábado. Como um casal para não perder, inteligente. né, a prática. Isso, é isso daí. Muito obrigado. Bom, alunos, lembrem-se, nós temos que ser flexíveis na relação, principalmente com as coisas que não fazem muita diferença para o relacionamento. Você vai aprender agora como categorizar as brigas. Nós mostramos aquele gráfico, e você vai ver agora na sua tela, de 1 a 10. Pegue todas as coisas que o seu parceiro faz que lhe irritam. Tudo. Desde o controle remoto, até a toalha molhada na cama, tudo que ele faz, até as coisas mais sérias, mais graves. E você vai alocar um grau de 1 a 10 a cada uma dessas coisas. Então, digamos que você coloca toalha molhada na cama, para mim, de 1 a 10 é um 4, né? Ele ficar na internet, na hora de ir para a cama, eu vou para a cama e ele fica na internet. 7. É um 7. Então, você vai dando umas notas de 1 a 10 com respeito às coisas que o seu parceiro faz que lhe irritam. Daí você, então, pode decidir assim, olha, de 8 para baixo ou de 7 para baixo, eu vou relevar. Agora, de 7 para cima, a gente vai ter que sentar e conversar, porque isso me irrita muito e pode prejudicar sério o relacionamento. E os dois devem fazer, não só a mulher, mas o homem também, porque tem coisinhas que o homem também precisa aprender a relevar sobre a mulher, né? Então, mas tem outras coisas que não. Quer dizer, quando você sabe que o defeito, o problema
prejudica, então aquilo ali já tem que ir para um número mais alto, porque faz mal. E se para você não é tão sério, mas o seu parceiro dá uma nota 8, 9 ou 10 para aquele problema, é melhor você parar e ouvir, porque pro seu parceiro é sério. Em outras palavras, o casal inteligente escolhe sempre as suas brigas, tá bom? Veja agora o caso da Cláudia e do Cláudio. Ela guardou muita coisa durante 20 anos de casamento, entre elas a mágoa. Já o Cláudio abriu mão da profissão para ficar mais perto da família. Só que as cobranças de ambos só estão afastando cada vez mais o casal. Vamos ajudá-los agora no nosso laboratório. Cláudia cuida do lar e Cláudio é cenotécnico. Ambos têm 40 anos e 4 filhos. Ela reclama que durante o relacionamento deles, ele viveu em função do trabalho, enquanto ela carregou as responsabilidades da casa nas costas sem a participação dele. Decidido a dar a devida atenção à família, Cláudio deixou seu emprego, mas mesmo assim, Cláudia carrega uma profunda mágoa dele e não consegue enxergar as qualidades do marido. Eu não entendo como você fala assim, que você carregou nas costas. Como você carregou nas costas? Não, mal parava em casa. Ainda... Eu jantava, quase nem comia em casa. Porque você ainda chegava, quando chegava eu tinha que te aguentar estressado, nervoso. É lógico, você já tinha me estressado na rua. Eu não tinha nem vontade para voltar dentro da minha casa. Será que sempre eu fui errado? Nós temos 2 filhas. Então, uma foi embora e a outra ficou grávida. Tá, eu não jogo para a sua filha igual você faz, os teus filhos, as tuas filhas. Eu sempre me referi às nossas filhas. Eu eduquei sim, ensinei tudo que sabe dentro do meu possível de mãe, entendeu? Então você não me joga isso na minha cara, nunca joguei que ela engravidou por culpa minha. Como você joga as coisas na minha cara? Em relação à educação dos meninos, porque eu acho que os meninos estão com 10 anos, eu acho que a gente ainda dá para corrigir, porque eles são homens. Onde? Eu tanto corrigi suas filhas, que onde que parou? Eu não posso ficar em casa cuidando deles e trabalhar. Mas eu não quero que você fique em casa, eu não quero que você seja uma dona de casa. Mas eu falei pelo telefone. Eu só quero que você compartilhe comigo os nossos problemas dos nossos filhos. Eu compartilho quando eu chego em casa. Entendeu? Gostaria assim que, sabe, a gente, tanto eu como você, falasse uma vez com eles, sobem para ir dormir. Respeito na mesa. E por que você não me ensinou isso durante que eu fiquei fora? Eu ensinei porque eles faziam isso comigo e eu provo pra você. Eles eram bagunceiros até quando você estava em casa. Eu discordo de você. Eles sempre me respeitavam. Um sentava no seu lugar. Se eles tivessem respeito, tinha respeito até hoje. Não, porque você chegava... Ai, vamos com o papai, porque o papai trouxe moedinha, porque o papai... Você colocou isso na cabeça deles? Não. Você falava tudo na frente deles? Você só quer ir com o seu pai quando ele está em casa? Você só quer ir com o seu pai quando ele está em casa? Não é verdade. Bom, porque eu saía com eles, eu brincava, eu jogava bola. Dava dinheiro, comprava as coisas mais caras. Comprava mais cara, não. Óbvio, até eu que sou mais boba, eu ia. Eu ia fazer isso, comprava tênis. Sim, mas era minha obrigação. Caras, coisas, mas não o que eles querem. É o que você pode comprar. Não se sacrificar, mas se eu posso apertar. comprar um tênis de 200, por que eu vou comprar um de 100? Quando você estava fora, eles me respeitavam, eles não falavam palavrão. E por que você mandou eu parar de trabalhar, então? Eu não mandei você parar de trabalhar. Por que você falou assim pra mim, amor? Então diminui suas horas de serviço. Por quê? Não, eu nunca virei pra você e falei, eu te proibi de trabalhar. Amor, eu te conheço, te ajudo em tudo quanto é maneira. Larguei tudo pra trás, mas você não se ajuda? Você não me pede desculpa. Entendeu? Mas quando você erra, você não é humilde o suficiente pra chegar e falar, amor, desculpa. Bom, antes deles entrarem nesse outro tema, vamos tratar do assunto dos filhos. Tá? Ela, a Cláudia, ela olha para os filhos, os 4 filhos, e ela se martiriza, ela se pune quando ela vê alguma coisa errada no comportamento deles. Né? Então, a mais velha saiu de casa, ou a outra engravidou, eu não sei se eu estou trocando aí as bolas, mas uma engravidou, a outra saiu de casa, os meninos ainda são novos e ela quer ensinar as maneiras, o horário de ir para a cama, comportamento na mesa. Então, ela olha para os filhos e vê uma situação assim. Eu quero que eles sejam bem comportados, eu quero que eles sejam certinhos, sejam bons filhos. Ele, o Cláudio, já olha para os filhos e a opinião dele é: vamos relaxar. Vamos aproveitar o tempo com os nossos filhos, vamos passear, dar um presente, rir junto, sentar junto, brincar junto. Para ele é menos importante a questão de estar tudo certinho no seu devido lugar. Não que não seja, mas não tanto quanto para ela. E isso causa conflito
na maneira que os dois estão criando as crianças. E ele também não ajuda quando ele fala que é culpa dela, ou quando ele fala, eu até achei um pouco engraçado ele falar que são suas filhas, a sua filha, inclusive ele falou aí, né? Quer dizer, já que ela já é assim bem rígida na maneira de ver os filhos e quando ele a culpa pelos problemas que aconteceram, não ajuda. Então, isso não ajuda, ele tem que entender que não vai contribuir para nada. Agora, quem está errado? Nenhum dos dois está errado. É importante o estilo da Cláudia, que é certinha, ensinar maneiras, comportamento, e é importante o estilo do Cláudio também, de ser mais leve, mais descontraído dentro de casa. O que é ruim é o extremo dos dois. Isso é que é ruim. Se você, Cláudio, você simplesmente desautoriza a sua esposa, por exemplo, ou deixa os seus filhos fazer tudo, toda a baderna, bagunça, não tem regra, não tem limite, não tem respeito dentro de casa, isso vai prejudicar. Não somente a Cláudia vai ficar muito frustrada, como também os filhos vão crescer sem esses limites tão importantes que mais tarde na sociedade vai fazer falta para eles. Agora, o limite, o extremo da Cláudia também é nocivo, que ela ficar, sabe, sempre tentando corrigir, ser perfeccionista, idealizar as crianças perfeitas. E criança nunca é perfeita. Por melhor que sejam os pais, as crianças vão dar problemas. O que os dois têm que fazer é se equilibrar. Então, os dois têm que entrar em acordo e quando precisa de uma disciplina, a Cláudia impõe a disciplina, o Cláudio dá apoio a ela, né? Não desvalida, não desautoriza o que ela faz. Quando ela está sendo demasiada na disciplina, ela tem que aceitar a influência do Cláudio de trazer aquele ar mais leve para dentro de casa. Então, os dois têm que fazer papéis diferentes. Igual nos filmes, né? Tem sempre o policial que é mau e o policial que é bom. Aquela jogada, né? Então, um faz o papelzinho mais duro e o outro papel mais leve. E assim eles podem levar bem a família. E uma coisa que eu observei também é que vocês não conseguiram ouvir o que o outro estava falando. Né? Porque enquanto a Cláudia falava, fazia uma reclamação, o Cláudio se desculpava, se defendia e também fazia uma reclamação dela. O certo é vocês, por exemplo, ela reclama do jeito que você fala da filha, que é sua filha. Então, ali, ao invés de você rebater com uma outra reclamação, quando é que eu fiz isso? Me diz quando é que eu fiz isso. Então, pergunta, procura entender o que ela quer dizer. O mesmo a gente pode falar para a Cláudia, porque nenhum dos dois estavam ouvindo o que o outro estava falando. Né? E isso é muito importante. Ouvir é diferente de você saber que existe um barulho sendo feito por alguém mexendo a boca, tá? Ouvir é você prestar atenção e tentar entender o que a pessoa quer dizer. E vocês não estão se ouvindo, estão se defendendo. Mas há um momento que ela consegue calar o Cláudio, e a gente vai ver daqui a pouco. Desculpa, me perdoa. Não, você vem, acaricia dali, acabou. Tava cuidando de você como mãe. Faltou atitude sua como esposa? Faltou. Eu sei que eu errei, Preto. De não dar atenção pra você, de pensar só no meu serviço, pensar mais... O que eu pensava? Pô, se faltar o dinheiro, vai faltar tudo. Então, eu sei que eu fui errado. Eu errei. Não Amor, importa, a gente é homem. Eu sou homem, é diferente de mulher. A gente estando junto, a gente pode caminhar junto. Tudo bem, gata. E a gente, pode evoluir em muitas coisas. Eu não queria nada, eu não queria roupa, eu não queria celular caro, eu não queria sapato, eu só queria você. Você, por isso que eu me apeguei aos meus filhos, porque eu não tinha você. E quando eu tinha um pouquinho de você, você só queria eu pra sexo. Nem amor era sexo. Como que eu me sentia um objeto. Você lembra quando você voltou daquela viagem de Campinas? Lembro. Você lembra? Você lembra que você abriu a porta do carro pra mim, você puxou a cadeira? Sabe, eu já tinha falado pra você. Pode ser coisa boba, mas, nossa, aquele dia foi muito... Você sabe disso, foi muito lindo pra mim. Acabou tudo, Mas né? outro dia eu fui fazer pra você, você falou o que pra mim? Não precisa, que depois você não faz mais?
E não é verdade. Não, mas não é todo dia, Cláudia. Sabe, não, amor, a pra vida mim da tem gente... que ser todo então, dia. Mas eu acho que você pensa errado. Pra mim porque, tem que assim, ser todo a vida da gente, dia. Cláudia, é tão corrida que não precisa ser todo dia. Você fazendo assim, uma vez por mês, sabe? Você vai abrir a porta do carro pra mim não é uma vez porta do por carro, mês. Cláudia. Eu preciso parar de enxergar defeitos em você. Me culpo de hoje eu ser uma pessoa doente, depressiva, com medo de tudo por causa de você. Entendeu? Por causa dessa maldita dessa mágoa que eu carrego de você. Então, mas eu já falei pra você. O que você quer que eu faça pra você arrancar isso? Você quer que eu sumo? Você quer que eu desapareça? Não Você faz me isso? separar. Então, eu já falei pra você que eu vou embora. Pra ver você feliz. Não, mas eu não quero. Eu não quero. Entendeu? Eu já falei pra você, amor. Você quer que eu sumo? Sei. Você quer que eu pego minhas coisas e vou embora? Eu vou pra te ver feliz. Eu não sei ver minha vida sem você. Agora eu tenho que mudar e você não. Eu fiz o castelinho, você entendeu? Você veio e chutou. 2 semanas depois, você chutou, onde que eu chutei? O meu mundo acabou. Você tá vendo que eu larguei o meu serviço, larguei minha vida, cara. Larguei o que eu gosto de fazer pra ficar com você. Tô me esforçando, você sabe disso. Eu quero tentar uma vida nova, eu quero voltar a ser aquela pessoa apaixonada, igual eu tava, que meu olhinho até brilhava quando falava de você. Bom, quando que ele calou? Quando que ele se cala? Quando ela chora? É normalmente quando as emoções estão afogando a pessoa. Então, a mulher, normalmente, ela começa a chorar. O homem começa a ou se calar, ou fugir, ou sair dali. Quer dizer, cada um tem a sua maneira de se afogar com as emoções. Ali, ele não estava ouvindo o que ela estava falando. Chegou uma hora que ela não conseguia mais respirar. Então, foi quando ela começou a chorar. Então, o melhor é que, antes de chegar nesse ponto, os dois parem para ouvir e entender um ao outro. Agora, muito importante que a gente percebe na conversa de vocês, Cláudio e Cláudia, e todos os que nos assistem, prestem bastante atenção. Vocês dois são pessoas diferentes nas suas essências, nas suas naturezas, na maneira de ser. A Cláudia é uma idealista. Você vê como ela fala? Ela fala do castelo que desmoronou. Ela fala do romance, do abrir a porta, não só uma vez por mês, a porta do carro, mas todos os dias, né? Ela fala dos filhos comportados, ou seja, ela fala do brilho dos olhos, né? Os olhinhos que brilhavam quando ela estava apaixonada por ele. Ou seja, Cláudia, você demonstra que você é uma idealista romântica. Você tinha na sua mente, provavelmente há 20 anos atrás, quando vocês começaram, aquela ideia de que sua vida seria muito diferente, muito melhor do que ela está sendo hoje no seu relacionamento. Como isso não aconteceu, as frustrações vieram. E hoje, então, você se deprime, você chora, você vive no passado de uma expectativa não cumprida. Quer dizer, a melhor palavra para descrever o que você sente chama-se frustração. Então, a frustração faz ela culpar o Cláudio. Por sua culpa, ela fala, por sua culpa que eu estou deprimida, por sua culpa que eu não consigo perdoar. Mas, na verdade, não é culpa dele. Ele foi culpado pelo erro. Mas ele não pode ser culpado pela maneira que ela está sentindo hoje, se ela insiste em ficar voltando no passado. Não é culpa dele. E o casal inteligente, eles conhecem as diferenças um do outro. Por exemplo, já o Cláudio, ele é bem diferente de você. A maneira que ele pede desculpa não é a mesma maneira que você pede desculpa. Ele não é verbal, né? Ele faz coisas, ele gosta de agradar a família, você, comprando coisas. Então, a mulher sábia, o marido sábio, tem que conseguir enxergar como que o outro faz as coisas diferentes. Porque você, às vezes, fica querendo impor a maneira que você faz. Então, se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, eu falava isso, poxa, até hoje ele não fez isso. E aí vocês ficam ali numa situação que nunca vai resolver. Por quê? Porque ele é diferente de você. Quer dizer, ela tem que saber aceitar, reconhecer e aceitar a maneira dele expressar o amor. E ele, você, Cláudio, tem que aceitar a maneira dela ser amada. Ela precisa ser amada com pequenos gestos, que para você não são importantes. Para você não é importante abrir a porta, para você não é importante gastar tempo com ela, para você não é importante muitas coisas que para ela fazem toda a diferença. Então você tem que aprender a amá-la nos termos dela e ela aceitar o amor seu nos termos seus. Ou seja, os dois têm que
tentar encontrar no meio do caminho, fazer um esforço. Porque, por exemplo, para você, Cláudia, você gostaria que ele abrisse a porta toda hora, todo dia. Para ele, talvez, uma vez que ele faz, ele já fez muito. Então, ao invés de você criticar aquela vez que ele fez, você deve apreciar. Porque uma vez que a pessoa se sente apreciada, ela quer fazer mais daquilo. Não ficar dizendo, uma vez só não adianta, também não adianta. Você tem que receber aquela uma vez com alegria e perceber que existem outras maneiras que ele expressa o amor. Como? Trabalhando, fazendo certo que não vai faltar nada para a família. Para ele, como ele falou, como homem, ele interpreta o suprir a necessidade da família como uma maneira de expressar o seu valor como homem. Então ele faz isso muito bem, aparentemente. E você tem que apreciar isso, entender isso como uma forma dele expressar como ele se preocupa, ele se importa com vocês. Então entenda essas diferenças, passem a ouvir melhor um ao outro, ok? Você, Cláudia, tem que se tratar com respeito à sua mágoa, à sua depressão, não ficar mais culpando o Cláudio, ele não pode tirar isso de você que tem que arrancar isso de você mesma, seja prática, olhe para frente, já que você está tentando reconstruir o relacionamento. E unam-se com respeito à criação dos filhos. Lembrando que o melhor que eles precisam não é presente, mas olhar para os pais e ver que eles têm um bom casamento. Isso é o que vai providenciar a melhor estabilidade na família, tá bom? Agora nós vamos à nossa ferramenta de hoje. Muita gente não sabe que de segunda a sexta ao meio-dia nós temos o Minuto do Casamento aqui na Record, que é a dose homeopática que os nossos alunos podem aprender mais sobre o relacionamento, né? De segunda a sexta. E essa será a nossa ferramenta de hoje. Assista só. Agora tem as dicas do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Algumas pessoas gostam de usar a tática de dar um gelo no parceiro para puni-lo ou mostrar o quanto estão com raiva por algo que aconteceu. O problema é que a única coisa que esse gelo faz é esfriar a relação. Não resolve nada e ainda faz quem dá o gelo parecer infantil e fraco diante de suas emoções. Eu era assim, eu dava gelo na Cristiane porque eu não sabia como lidar com a minha raiva nem com os problemas da nossa relação. Mas eu aprendi como vencer isso e desde então isso não acontece mais. Ainda bem, né, Renato? Você pode saber como nós superamos isso em nosso livro Casamento Blindado. Mas lembre-se que é importante vocês trabalharem juntos para desenvolver novas táticas de lidar com suas emoções. Ninguém é perfeito, sempre é tempo de melhorar e aprender coisas novas. Você pode melhorar se você quiser. Derreta o seu gelo e o calor vai voltar ao seu relacionamento. Está aí o Minuto do Casamento, confira de segunda a sexta ao meio-dia aqui na Record. Agora, você sabia que tem uma modinha que rola entre as mulheres casadas que faz muito mal para a relação? Dessa vez não tem como não reprová-las. Confiram. Nossa, amor, como você tá linda! Tudo isso só pra te agradar, meu amor. Então espera aqui que eu volto rapidinho, tá? Nossa, amor, você toma banho rápido, mas dessa vez você bateu seu recorde, hein? É que hoje você tá ainda mais irresistível, sabia? Mas hoje não vai ser tão fácil assim, não. Ah, não, de novo não, amor. Fala, o que você tá querendo dessa vez? Um sapato lindo, igual que a Priscila comprou. Compra pra mim. Eu compro tudo. Mas não vai ser fácil, não. Amor, como assim? Eu também queria aquela bolsa pra combinar com o sapato, igual que a Pri comprou. Compra, vai. Tá bom. Você venceu. Eu compro a bolsa igualzinha da Priscila. Agora vem cá, que eu vou te dar um beijo bem gostoso. Um beijo você pode até conseguir, mas você só vai conseguir o que você realmente está querendo se você também comprar o cinto, igual que ela comprou. É pra fazer conjunto. Olha, enquanto você tá fazendo greve de sexo aqui dentro, a mulherada tá doida lá fora pra fazer sexo, meu amor, sem pedir nada em troca. Talvez só o númerozinho do meu celular. Valeu como um alerta para ela aí, né? Não que ele deva fazê-lo, mas realmente as mulheres às vezes elas não se ajudam. Ela jogou baixo nessa aí, né? Mas ele também foi reprovado por falar aquilo ali no final. Mas olha, mulheres, não se faz isso, né? Não é assim que se ganha o que você quer, né? Porque ali ela estava até conseguiria o sapato, mas ela começou a pedir outras coisas, quer dizer,
ali ela que estava fazendo uma transação ali. Pois é. Então, isso aí realmente começa a rebaixar o nível do relacionamento. Isso é punição. E dentro de um relacionamento saudável, isso nunca, jamais deve acontecer. Sexo não é moeda de troca. Como já dissemos aqui várias vezes, uma vida sexual sadia garante a afinidade e a proximidade dos dois. Portanto, se a esposa barganha com o sexo, ela põe em risco a saúde do relacionamento. E o sexo é muito importante dentro do casamento. Isso tem muito a ver com a intimidade. Muitas mulheres reclamam que não tem intimidade, está aí. Às vezes porque não está deixando o marido ser feliz na cama. Então, uma dica para você conseguir o que você quer, que é uma dica pessoal minha, quando você faz a outra pessoa feliz, então ela também vai querer fazer você feliz. Então, assim que você consegue ganhar o que você quer. Então, você quer aquele par de sapato? Faz o seu marido feliz, que ele vai ter prazer de te dar o par de sapatos, o cinto, a bolsa, tudo. Dá para receber, né? Que conceito novo, né? Agora, as alunas, prestem bastante atenção nesse recado que a Cristiane vai dar. Vamos sentar aqui. No próximo dia 8 de março, você sabe que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E nós aqui da Escola do Amor queremos fazer esse dia muito especial também, dedicando a você, aluna da Escola do Amor. Nós vamos aproveitar o relançamento do meu livro A Mulher Vê em várias capitais do país e do mundo. Esse livro aqui, ó. O livro A Mulher Vê é para todas as mulheres que desejam se reinventar, resgatar aquela mulher feminina e forte que nós homens tanto amamos. Portanto, você que é marido, noivo e namorado, apoie também essa iniciativa. Eu li este livro aqui e descobri um outro lado da Cris que me fascinou. Eu adorei, né? E no dia estaremos distribuindo flores para as mulheres nas principais cidades do Brasil, mostrando como nós as valorizamos. À noite, vamos estar autografando o livro que tem mudado a vida de muitas mulheres. Vejam só. Eu sempre fui muito independente. Aí, de repente, você casa e, de repente, se tornar dependente daquela pessoa. Então, o maior conflito foi esse. Esse livro, eu costumo dizer que ele é uma ferramenta para o dia a dia. Tem uma solução, uma palavra para diversos tipos de problema que, às vezes, a gente traz dentro da gente. Tem uma parte que fala que ela é batalhadora, né? Aí fala a respeito de Ruth, que ela chegou num povo estranho e ela teve ali que se adaptar àquele povo. Tudo que ela tinha vivido até ali ficou para trás. Ela então adapta naquela nova vida, que foi exatamente o que eu tive que fazer. Depois do casamento engordei e aí fiquei um pouco assim deprimida, assim, não me arrumava, não me cuidava. Você casa e você imagina que o seu marido vai suprir todas as suas necessidades. Eu ouvi falar do livro. Já a primeira coisa que aconteceu foi que eu descobri que eu tenho que me valorizar. Porque se eu não me valorizar, como que eu vou conseguir que as pessoas me valorizem? Eu quis aprender mais sobre mim mesmo. Como que eu posso ficar melhor? O livro Mulher Vê me ajudou muito nisso, a me descobrir. Eu posso ser uma mulher Vê. Todas nós podemos. Você é a minha convidada para estar conosco nesses lançamentos no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e várias outras cidades. Eu estarei pessoalmente em Belo Horizonte e vou adorar tirar fotos com vocês lá, tá bom? O endereço está aí no seu vídeo e para mais informações, acesse a nossa página no facebook.com/Escola do Amor. Agora é hora da revisão. Avaliar pelo que realmente vale a pena brigar é fundamental. Escolha bem suas brigas. Uma vida sexual sadia garante a afinidade e proximidade dos dois. Portanto, se a esposa barganha com o sexo ou o marido faz daquilo um momento egoísta, está em risco a saúde do relacionamento. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma aula do amor inteligente. Mas na próxima semana você vai ver aqui. Você conhece o homem pica-pau? Aquele cri-cri que não se dá bem com ninguém e só sabe criticar,
você vai aprender como lidar com ele. Ele quer levar vantagem em tudo, ele sempre quer ter razão. E no nosso quadro novo, Super Virtuosa, vamos dar uma mãozinha para a mulher que quer surpreender o seu parceiro. Eu amo Dona Cláudia, mas Dona Cláudia bem que podia fazer, de vez em quando, um peixinho que eu sinto tanta falta em casa, né? Não perca no próximo sábado, com direito a ter o Pica-Pau ao vivo aqui no set da Escola do Amor, ao meio-dia, aqui na Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até a semana que vem. Tchau, tchau.